voltamos. Hoje conversando com a professora Rosaura e o professor Felipe, né, professores do projeto Para Desporto, da cidade do Rio Grande. Então, nós falamos, professora, sobre as aulas que são pensadas, né? Nos falava sobre idosos participando. Isso. Né? Tem um adendo. Eu sou gerontóloga também. Mas Talvez que bacana, seja essa professora. também. Eu, em seguida que me formei, fiz especialização em gerontologia e trabalhei muitos anos nessa área aí com terceira idade. Tá. Então, nós temos esse grupinho também, que chegou para nós através da casa, né? Uhum. E eles fazem as atividades, a aulinha deles ali é adaptada para a idade deles. Então, eles fazem as mesmas atividades, só que de uma maneira mais devagar, um circuito menor, né? Para mais vezes para tomar água. Uhum. E eles estão ali fazendo parte do grupo, o horário deles é junto com a bocha, né? Tá. Então tem o pessoal treinando a bocha e a gente tem a aulinha deles. Tá. E a gente só tem tido assim, retorno positivo, né? Que Imagino. Eles estão melhores, eles fazem parte daquele grupo, eles têm amigos, né? A parte motora, né? A agilidade das coisas assim para a vida deles melhorou bastante. Que bacana, professora, falar assim dessa tua especialização, né? Porque a gente precisa de um olhar tão humanizado para os idosos, né? Porque às vezes a gente vê idosos que eles não são olhados, não são vistos. E quando alguém, né, vem dizer, né, professor, olha, pai, eu sou especialista em idiologia, é legal isso, né, professora, de ter esse olhar apurado. Sem dúvida. A gente disse que a gente foi complementando a equipe de trabalho conosco. Exato. Conforme as nossas especialidades foram surgindo, né? Então, a gente, infelizmente, no ano passado, a gente contava com mais um professor, que por questões pessoais preferiu tomar outras rotas na vida profissional, mas ele era especialista em autismo. Né? Então era uma grande dificuldade que eu e a Rosaura tínhamos para atender os nossos alunos, que nós, principalmente no pós-pandemia, nós passamos a ter um número muito grande de crianças e adolescentes e jovens com autismo e não tínhamos braço nem perna e às vezes até faltava conhecimento suficiente para poder dar conta disso. Então o professor Carlos Lopes, que trabalhava com a gente, o Carlão, ele veio trabalhar com a gente justamente por causa dessa experiência. Então, aliada à experiência da terceira idade e com os alunos de APAE, que a Rosaura tinha, a minha experiência com pessoas com deficiência visual e com deficiência física dos outros locais por onde eu já trabalhei, a gente foi unindo essas forças e essas características para que o projeto andasse da melhor forma possível. E é necessário, porque a gente falava de diversidade de idade, mas a gente tem uma diversidade muito grande de tipos de deficiência ou de transtornos e síndromes. Né? Então, nós não atendemos apenas um tipo de deficiência ou um tipo de transtorno ou síndrome. Então, nós temos os cadeirantes com paralisia cerebral, mas nós temos, então, uma gama imensa de crianças e adolescentes e jovens com autismo, dos mais diferentes níveis, né? Que é importante. Suporte. Dos mais diferentes níveis de suporte. Temos outras deficiências, como deficiência intelectual, nós temos algumas deficiências físicas, alguns com deficiência física. Alguns com mais de uma, né? Alguns Vem o combo, tem vários, tem uns que tem uma, duas. Tem comorbidades, né? Entendi. É deficiência intelectual, mas tem outra síndrome associada. Né? Ou ele tem autismo e tem uma deficiência intelectual também. Né? Tem, por exemplo, um síndrome de Down com autismo. Que a gente acha que é síndrome de Down. É só síndrome de Down, não é? Entendi. Né? São várias associadas, misturadas e todas atendidas. Entendi. E todas atendidas no mesmo horário. Né? Então, fora o pessoal da bocha, que eles precisam de um espaço específico por causa do uso da cadeira e por causa da modalidade da bocha, do jogo de bocha, todas as outras aulas, elas se dão com grupos mistos. Mistos, alguns de idade, de gênero e de tipos de deficiência e transtornos. Então, a cada dia é um novo desafio. A gente tem turmas muito heterogêneas, muito mais do que a gente encontra, às vezes, numa escola regular, que já é uma turma super diferente, cada um com a sua característica, mas ali nós temos características de deficiências e transtornos ainda mais os mais diferentes possíveis. Nós também já atendemos crianças e adolescentes que chegaram conosco com transtornos teoricamente mais leves. Eu não vou falar que são mais leves, porque depende muito da característica, mas são transtornos que são trabalhados, acompanhados, e ainda não estão dentro de uma característica de deficiência, ou não precisam de um acompanhamento tão... TDAH, um TDAH, um déficit de atenção,
que Entendi. dentro do esporte às vezes não aparece tanto, mas é que é muito importante que ele faça o esporte para que lá na escola ele possa ter um resultado mais positivo por estar fazendo o esporte no contraturno. Então tem todas essas características que a gente atende, então é um tipo de atendimento muito amplo, assim, muito diversificado, e que a gente tenta fazer da nossa melhor forma possível para que eles se sintam bem e consigam alcançar os objetivos E o da apoio melhor da forma. família também, né? Eles estão sempre junto, os pais ficam no local. Ah, entendi. Né? A família Então, também é participativa, isso é bacana. Então, queria agradecer aqui a todas as nossas famílias lá, porque eles são incríveis, assim, de confiar no trabalho e apoiar tudo, né? Porque existe um acompanhamento fora deles, ficam com a gente e depois eles voltam para casa. Então, o que a gente melhora, né? O comportamento, digamos, na vida deles, né? Sim. E a gente nota, a gente tem esse retorno, né? De que está melhorando, de que tem... Vou te dar um exemplo, eu tinha... crianças que não ficavam em fila, em lugar nenhum. O pai levava no supermercado, não conseguia ir no supermercado porque ele não conseguia ficar na fila. Tá. Depois, com treinamento no projeto, que a gente faz fila para tudo, né? Ah, imagino, Aí claro. ele aprendeu a ficar na fila. Então, agora ele já pode ir no supermercado com Entendi. filho. Entende? Então, um exemplo, assim, bem... que acontece bastante, o apoio da família é fundamental. E aí a gente vai para as questões motoras, alunos que chegaram para a gente que a mãe duvidava de que ele fosse um dia saltar. E depois de alguns meses de aula ele estava saltando com os 2 pés, com uma perna, com outra perna. O que para uma criança que está aprendendo a caminhar é algo que se aprende logo em seguida. Mas Entendi. nesse caso já um menino adolescente com 12 anos de idade e que não tinha chego a essa característica motora ainda, por falta de estímulo, pela própria deficiência ou transtorno que possui. Então, é esse resgate que a gente tenta fazer. Então, por isso que quando a gente começou e a gente acabou na prática levando alunos para competições até de nível nacional. Então, nós tivemos alunos participando das Paralimpíadas Escolares, que são organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, representando o Estado, foram a São Paulo, passaram uma semana competindo, trouxeram medalha em idade escolar. Então, naquele momento, nós tínhamos essa vertente, nós tínhamos esses alunos com essa característica que podiam dar conta desse tipo de competição. Hoje, já não temos tantos alunos com essa característica, a não ser os adultos da bocha. Mas nós temos alunos precisando do atendimento diário para melhorar a sua coordenação motora, o seu esquema corporal, para a partir daí, então, começar a vencer pequenos desafios em casa, no dia a dia. Então, a gente vai sempre se moldando conforme as demandas que vão aparecendo. É claro que a gente tem os nossos gostos pessoais para determinados tipos de atendimento, levar eles para competições e tudo mais, ou para fazer determinados tipos de atividade, mas a gente acaba sempre fazendo uma leitura daqueles alunos que nós temos para poder atendê-los da melhor forma possível. Entendi. Agora, deve ser legal para vocês que são coordenadores e participam ativamente do projeto, ver a evolução deles, né? Porque eles entram mas vão evoluindo com o projeto, vão mudando. Deve ser uma grata satisfação, né? Eu digo que não tem preço, né? Claro, eu imagino, Rosaura. Porque, e às vezes, além do comportamento da melhora, né, motora, assim, que é a nossa parte da atividade física, de conseguir coisas, assim, de que eles não conseguem em outro lugar, né? Que aí, com a convivência lá, vou te dar outro exemplo. Tinha uma menina que o pai, nunca vou esquecer, ele chegou para mim e disse assim, professora, não desiste da minha filha. Nossa. Foi o dia mais difícil ali, Tá. um dos dias mais difíceis. O Felipe não estava lá aquele dia, porque a gente lida muito com crise, né? Quando eles estão em crise, tem que né, organizar eles. E é uma menina bem difícil, né? Com temperamento, com um transtorno opositor também, bem braba. E aquele dia eu tive um enfrentamento com ela e eu disse para ele, não, eu não vou desistir. E a gente vai conseguir. E hoje, quando eu vejo ela chegando, me chamando pelo nome, Ai, né? coisa querida, e entrando claro. para fazer atividade, Tá. é uma vitória. Eu E não tu ganho não desistiu, sempre. vocês não Eu desistiram. não ganho sempre, tem dias Claro. que a gente não ganha, né? Mas quando a gente ganha é muito Sim. bacana, então Eu imagino. vale muito a Porque pena. todos os dias Sim, cada novidade, dia né? é um flash, né? Claro. Sim. Cada dia é um desafio. Então, quando dá certo, assim, a gente fica bem feliz. Eu imagino. E, assim, de todos os alunos que passaram, tu pode dizer, professora, que esse pai foi o mais emblemático para ti, que te marcou? Não, eu tenho um que está comigo até hoje, tá? Que foi o Alex, o pai do Pedro, que é pai desse menino que não entrava na fila. Tá. E ele começou com a gente na Praça Saraiva, ele está com a gente até hoje, ele tem uma alucinação, ele é apaixonado pelo Felipe. Ah, é? Porque Ai, coisa querida. O Pedro, ele Tá. não pode ver o Felipe assim, então aí também tem como é que a gente fala aquela coisa da
funcionamento, né? Eles têm as referências. Então, tem uns que vão se referenciar a mim e não vão se referenciar a ele, né? Eles meio que escolhem, né? A empatia, o jeito, o vínculo. Na verdade, o vínculo é essa palavra que a gente está procurando. Claro, estabelecer um vínculo com vocês. E o Pedro tem um vínculo muito forte com o Felipe. Só que lá na praça, um dia, a gente já vinha treinando e eu disse, Alex, vamos deixar o Pedro fazer uma volta na pista sozinho? Só que ele era um menino que fugia muito. Me lembro que na época tinha um outro estagiário, a gente corria atrás dele o tempo inteiro. Imagina se ele sai pro meio da rua, pega, né? E aí, a gente já estava falando sobre isso semana passada. E eu disse assim, Alex, ele disse, Rosário, o que tu acha? Eu digo, vamos tentar. E aí eu conversei com ele, Pedro, tu vais fazer a volta, eu vou ficar aqui, o teu pai vai ficar lá. Tu não pode parar. Tu faz a volta, tô confiando em ti, tu vai fazer. Ele não verbal, ele não fala. E aí eu entreguei. Entreguei pra Deus, só que depois que eu mandei ele fazer, eu disse, meu Deus do céu, que perigo, né? Porque... Mas ele foi tranquilamente. Ele fez aquela volta, e aí quando terminou, era eu e ele a chorar, eu e o Alex, né? Porque era uma vitória. Imagina que ele vai fazer uma volta inteira na pista sozinho. Sim, entendi. Né? Então, esse pai é realmente muito feliz que ele está com a gente até hoje. Ele fala da... Esse vínculo que eu tenho com o Pedro é muito forte, assim, também, mas é difícil a gente também escolher um. Tem vários, o Alex, né? Vai dar briga se a gente não falar... Não, é que o Pedro e o Alex marcam porque estão com a gente desde o início. Entendi. Então, isso é muito claro pra gente. E da maneira como a família comprou a ideia do projeto, está com a gente desde sempre. Né? Mas aí cada caso é um caso, cada história tem a sua particularidade, e aí não é fazer uma meia-culpa, não é fazer um meio de campo com as outras famílias, mas cada família tem uma característica, cada aluno tem uma característica. As vitórias de cada um deles, elas são pequenas em alguns, maiores em outros. Elas nos marcam de alguma forma para isso ou para aquilo. Então, são coisas muito legais que a gente convive no dia a dia com eles lá, nessa nossa dinâmica de projeto. A cada dia, né? Agora mesmo que desse depoimento que a gente teve lá do teu mestrado, coisas que ele ouviu, que eu não estava junto, mas depoimentos que ele ouviu que a gente muda a vida dele sem saber, né? Verdade, olha, aqui com vocês certeza me enxergam como um atleta, aqui eu não sou. Claro, exato. Incentiva. Então, é bem isso. Mas me conta isso do que tu escutou no teu mestrado. Não posso. Não podia? Não podia? Você não podia nem falar, tudo bem. Não combinamos. É que eu não posso entrar em detalhe porque ainda não saiu, né? Entendi. Então, vai estar fazendo mestrado em quê? Em educação, pela FURB. Na verdade, já devia ter terminado, mas bem atrasadinho. Então, mas eu fui obrigado a, depois de ter colhido as informações, de ter chamado a equipe para conversar. Porque eu ouvi coisas muito legais assim, e que a gente vai depois pedir para os pais, autorização para os pais, para poder utilizar isso também a favor do projeto, não só a favor do mestrado. Entendi. Né? Porque tem toda uma questão de uso de imagem, tudo mais que precisa... De imagem não, na verdade, nesse caso de falas, né? Que a gente precisa conservar até o momento que saiu os documentos do mestrado. Mas já foi um retorno que a gente já passou a ter e que a gente tinha nas conversas e a gente vai poder registrar agora. Então isso vai ficar muito legal. Tá? Vamos compartilhar assim. Que legal. Gente, olha só. Brigadão por terem vindo conversar comigo. Tá? Parabéns pelo projeto, que sigam. É tão bacana a gente ver assim, pessoas que estão fazendo bem para outras pessoas, sabe? Mostrando que elas podem, que são capazes. Isso é muito bacana. Parabéns. Eu queria fazer só um convite, né, para todo mundo que está nos assistindo. Então, o Projeto Para o Desporto, até o final do ano, ele ainda acontece lá no Céu das Artes, né, a antiga estação Cidadania Lagoa dos Patos, que fica na rua Pedro de Sá Freitas, número 70. Esquina com a Rua das Cocheiras. Esquina com a Rua das Cocheiras, que é ao lado dos condomínios de Jockey Club, bem pertinho do Shopping Praça. Tá? Então, por que eu digo até o final do ano? Porque a gente tem alguns sonhos por ano de 2025, então a gente espera concretizar esses sonhos a partir de março do ano que vem. E então, nesse momento até o final do ano, que depois vem férias também, a gente está lá. A nossa referência é esse espaço. Então a gente espera que daqui a pouco, para 2025, a gente possa daqui a pouco ter algumas novidades, né, para além daquele espaço. Né? Então, todas as quartas e sextas, manhã e tarde. Então, quem quiser nos visitar lá, pode procurar diretamente a professora Rosaura, porque é quem passa mais tempo lá. Ou @Paradesporto. E no Insta, a gente está lá no @Paradesporto.
Então é só arroba para o desporto. A gente foi uma das primeiras instituições que utilizou a palavra para o desporto como arroba. Então a gente tem a graça de ser o único arroba para o desporto do Brasil. É até interessante que a gente recebe mensagem o Insta manda mensagem o tempo inteiro, porque as pessoas, em vez de botar hashtag para o desporto, botam arroba. E a gente é citado no interior de São Paulo, no interior do Pará. Que maravilha. E as pessoas nem sabem que estamos citando. Mas então acaba tendo essa característica. Então a gente está transitando aí por alguns lugares. Então, quem tiver interesse de conhecer de perto, a gente está lá e vai ser muito legal recebê-los. Então tá jóia, obrigadão. Muito obrigada. Gente, isso aí então, nossa entrevista, né, sobre esse projeto belíssimo. E para encerrar o nosso programa, aquela nossa frase: vamos, que é pra frente que se anda. Um beijo!